primeiro encontro, né? Nossa meta é até o capítulo 3, os 3 primeiros capítulos dessa obra incrível, assim. Eu queria ouvir a opinião de vocês, mas eu queria que a gente começasse sentindo, pelo menos com a sensação que eu tive, eu queria saber de vocês compartilham da mesma, como aquela questão dos conhecimentos prévios, elas fizeram diferença quando a gente veio para o texto ficcional, porque, assim, toda aquela questão que a gente discutiu sobre o tempo, sobre a questão da teoria da relatividade, do espaço que se transforma em tempo, a gente viu isso muito materializado aqui, né, na obra, principalmente naquele diálogo no final do capítulo 3 do Hans com o Joaquim. Gente, eu vou falar o nome abrasileirado, viu? Hans, Joaquim. Quando ele vai falar que a gente mede o tempo porque a gente está se localizando, né, no espaço, ele vai dar aquele exemplo de que da montanha para tal local de trem é um tempo e a pé é um outro tempo, e que a gente consegue ter essa relação com o tempo justamente porque a gente tem essa relação com o espaço, né? A gente sabe, a gente viu naqueles conhecimentos prévios que isso vem daquela teoria de Einstein, da questão do contínuo espaço-tempo, que era uma teoria que era muito admirada pelo Thomas Mann. Thomas Mann, a gente já veio para essa leitura com esse conhecimento de que o Thomas Mann iria trabalhar o tempo numa perspectiva dessa também. Porque o tempo, como a gente viu também em outros áudios, aquele que eu coloquei lá, o tempo ele é plural, né? O tempo ele é subjetivo e assim... mas uma das vertentes a gente sabia que seria dessa forma. Uma outra coisa que ficou muito palpável em relação aos conhecimentos prévios foi sobre essa questão da psicanálise como a cura para o iluminismo. A gente vê aí nessa perspectiva dos 2 médicos, né? Um médico bem cientificista, né? E o Krokowski, já um médico mais psicanalista, um médico mais a favor ali daquele método de dissecação psíquica. A gente sabe que o Thomas Mann era um admirador de Freud, trocou correspondências com ele, né? Essa obra ela é contemporânea ao surgimento da psicanálise. A gente comentou sobre isso também nos conhecimentos prévios, principalmente principalmente a questão de Freud em relação à pulsão de morte, né? Então, assim, quando a gente fez esse chão, digamos assim, com toda aquela questão da modernidade, da tradição, daquela época, né, que estava morrendo, daquela época ritualística, daquela época que a modernidade, né, já estava suplantando, né, com toda a questão do mercantilismo, com tudo isso, e quando a gente fez esse chão, a sensação que eu tive foi que a gente estava, assim, lendo uma obra muito mais fluida. Eu acho que se a gente não tivesse feito esse chão preparatório ali com aqueles conhecimentos prévios, talvez, né, a gente tivesse tido uma leitura até menos fluida, como eu achei que foi uma leitura bastante fluida nesses 3 primeiros capítulos. Então, assim, para mim, eu fiquei muito satisfeita com esse início de leitura, porque eu acho que o meu primeiro objetivo era tentar... Porque aquilo que eu já falei, não sou especialista em nada, a minha primeira leitura junto com vocês, né? Nunca li essa obra. Mas, assim, a minha primeira intenção era que a gente chegasse menos cru possível, para a gente conseguir descer um pouco mais dentro da obra, dentro do que a obra tem a oferecer, sem a gente estar se preocupando tanto com conceitos que, teoricamente, ficariam ali na superfície. Entende o que eu quero dizer? Eu acho que por a gente já ter falado tanto sobre tantos temas antes de iniciar a leitura, a gente falou sobre tempo, a gente falou sobre modernidade, a gente falou sobre a questão a filosofia de Nietzsche, a gente falou sobre o humanismo, a gente falou sobre a questão do Max Weber e o trabalho, a gente conversou sobre tantos assuntos
que quando eu vim para a leitura, não foram esses os assuntos que mais me tocaram. Eu pelo menos tive essa sensação que eu consegui descer um pouco mais e me aprofundar um pouco mais em outras questões que não estavam ali debatidas nesses temas. Então, eu estou satisfeita nesse ponto, nesse nosso pontapé inicial, porque fez diferença na minha leitura e eu queria saber justamente a opinião de vocês quanto a isso. Aí eu vou abrir aqui, né? A gente sabe aquele esqueminha, gente, nós somos só 5 pessoas, então não vai, né? Não vai ter gritaria, oi, eu quero falar. Ninguém vai ficar se debatendo, né? Tipo, né? Não. Felipe Neto, 10 mil pessoas. Mas eu vou abrir para a gente conversar um pouco sobre isso, as nossas impressões. E depois eu queria voltar com um raciocínio que eu tive, que foi algo que me marcou muito. Inclusive, foi o que eu subi lá para o vídeo do YouTube, que eu estava refletindo sobre isso e acabei subindo essa parcelinha dessa reflexão lá. Mas depois eu queria conversar, aprofundar um pouco mais isso do que eu comentei lá com vocês, que é justamente sobre essa questão dessa subjetividade da experiência temporal, porque a gente vai ver que a experiência do tempo ela é impactada na montanha por diversos eventos, ela é impactada pela própria experiência da morte, né, pela experiência da doença, né, mas, assim, ela é muito impactada pela experiência do vazio, pela experiência do nada, pela experiência do tédio. Eu até comentei lá no grupo, eu não sei se vocês lembram, justamente quando eu li essa passagem, sobre esse efeito suspensivo do tempo, né? Que várias coisas podem causar essa sensação de uma suspensão temporal. E uma delas é o tédio. Eu até coloquei um vídeo daquele professor de filosofia, Matheus, né? Muito bom, sobre essa questão da temporalidade, onde ele fala que temporalidade está em a gente sempre é a realização de uma expectativa. E o tédio, o que é o tédio? É a ausência de expectativa. No tédio você não tem expectativa. Então, se temporalidade, na visão, né, filosófica que ele abordou lá, porque, gente, o tempo é um tema filosófico que nunca vai ter um consenso, a natureza do tempo, né? Desde Santo Agostinho para cá, ninguém tem uma visão unânime sobre a natureza do tempo, né? Então, assim, quando a gente vai falar de temas filosóficos, isso é algo que é muito importante a gente ter em mente, é que a gente tem que falar sobre uma visão, sobre uma época, sobre um pensador, né? Sobre uma corrente. Então, assim, não necessariamente é uma verdade, porque não há um consenso sobre isso. Se o tempo se houvesse um consenso sobre a natureza do tempo, o tempo não seria mais um tema filosófico, o tempo seria ciência. Porque a partir do momento que algo deixa de ser uma dúvida, ele não é filosofia, ele é ciência. Quando se tem uma resposta, ele é ciência. Então, se a gente ainda está hoje discutindo sobre a natureza do tempo, se o tempo ele é um tema filosófico ainda hoje, é porque ele ainda é uma dúvida, né? Senão ele não seria filosofia, né? Então, assim, quando o Matheus ele colocou lá que a temporalidade ela é uma ausência, ela é um cumprimento de uma expectativa, eu entendo o tédio como uma ausência de expectativa. Ninguém está esperando nada no tédio. O tédio é o vazio, é o nada. Não há expectativa. Então, é uma das formas de dessa suspensão do tempo. E, assim, a gente viu isso, a gente viu a questão da própria elasticidade do tempo. O próprio tédio tornou, como não acontece nada, o que é que acontece ali nesses 3 primeiros capítulos? Eles só repousam, vão lá para as refeições, se socializam em médias temperaturas.
E você vê que mesmo assim o tempo parece que não se encaixa, porque ele fala assim, daqui a 40 minutos terá um novo almoço, daqui não sei o que a gente pode descer e subir. E você vê assim, tipo, mas o dia não tem tantas horas assim para que ele possa descansar mais 2, andar mais 40 e não dá, não se Não bate as encaixa. contas, né? Não bate. E você vê que essa experiência do vazio também se tornou uma forma. Esse nada que não acontece também se tornou até uma forma de elasticidade do tempo. Por quê? Porque só se passou um dia, gente. Um dia nesses 3 primeiros capítulos. Né? Esses 3 primeiros capítulos todos aconteceram em um único dia. O primeiro dia do Hans na montanha. Então, assim, quanta coisa, quantos pensamentos. Mas era isso que eu estava. Eu vou até já emendar na minha reflexão que eu tinha feito em relação a isso, para abrir para vocês. Essa experiência do nada, essa experiência do vazio, é justamente o que proporciona as discussões filosóficas. É justamente o que abre espaço para que se discuta temas mais elevados. É justamente a experiência do tédio. Quando a gente não tem espaço para esse vazio, eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu tenho. Quando a gente, no nosso tempo hoje, contemporâneo, hiperconectado, acelerado, de coisas instantâneas, a minha impressão é que a gente se tornou muito mais pessoas, muito mais reativas. Parece que a gente tem que estar sempre reagindo a algo. A gente tem que estar sempre tendo que ter uma ação. A gente tem que estar sempre agindo, tomando uma posição, sei lá, num posicionamento, diante de uma situação, a gente tem que ter uma ação. Parece que é isso que o mundo, a vida exige da gente hoje, porque essa aceleração, esse não espaço para o nada, para o vazio, nos torna pessoas sempre que nós estamos sempre reagindo a algo. E quem reage não reflete. A questão da reflexão, ela vem justamente da gente abrir espaço para o vazio. E eu acho que é isso que acontece na montanha. Na minha visão, ela é mágica. Lógico que a montanha mágica, ela é uma metáfora muito ampla, né? Nós vamos ter diversas concepções para isso, mas eu acho que ela também é mágica nesse sentido de que é justamente essa ausência de, como Joaquim fala, aqui não há tempo, não há vida, não há nada. Ele tem uma determinada passagem que ele fala isso. Porque o Hans diz assim, o tempo aqui deve passar mais depressa, né, para vocês. Ele disse, nem depressa, nem devagar, porque aqui o tempo não existe. Aqui não há tempo, não há vida, não há nada. O Joaquim fala isso. E eu acho que é justamente a magia da montanha. É esse nada. Por quê? Porque é esse nada que abre espaço, é o vazio que abre espaço para que a gente reflita e para que surjam que surja essa possibilidade da gente ter reflexões mais profundas e mais elevadas sobre as coisas. A sensação que eu tenho é essa, de que o mundo hoje me torna uma pessoa reativa. Eu tenho que estar sempre tendo uma ação. E, às vezes, o que a vida ela quer da gente é simplesmente que nós não façamos nada. Que a gente olhe para determinada coisa, situação e diga, tá, não vou fazer nada. Só que o não fazer nada hoje não é permitido no nosso tempo. É algo contraintuitivo para nós, né? O não fazer nada. E eu acho que é por isso que hoje nós temos muita dificuldade com obras como A Montanha Mágica, como obras como Em Busca do Tempo Perdido. Por quê? Porque a gente não se permite viver a experiência do tédio. Esse tédio como é descrito ali como uma forma de suspensão do tempo. Esse tédio que ele é nada, que é uma ausência de expectativas e que é justamente isso que vai nos proporcionar simplesmente olhar para a vida e parar e dizer, eu não vou fazer nada e eu vou... Porque o não fazer nada é o que vai te proporcionar
ter uma ação mais reflexiva e, no meu ponto de vista, uma ação mais assertiva. E se você for ver, o Hans, ele começa ali um personagem que o próprio narrador chama de medíocre, né? O próprio narrador diz que ele é um personagem medíocre. Ele é um engenheiro, né? Eu sou das exatas, gente. Eu sei como funciona a mente de uma pessoa das exatas. Eu sou formada em edificações pelo Instituto Federal de Tecnologia, né? Não fiz engenharia, porque, graças a Deus, eu fiz edificações antes para saber que eu jamais seria engenheira. Isso serviu para isso, meu diploma de edificações. Mas depois eu acabei indo para o mundo das exatas. A pessoa, ela tem uma mente mais pragmática mesmo. E quando ele, ali já no final do capítulo 3, tem aquela discussão sobre o tempo com o Joaquim, que o Joaquim depois até disse assim, não me venha com aquela discussão sobre o tempo, porque você me deixou muito confuso. Né? Que ele diz isso. Mas o Hans, que começa ali com o narrador chamando de medíocre, um engenheiro, uma pessoa que é extremamente pragmática, uma pessoa que está ali só bom vivant. A impressão que eu tenho do Hans é aquele né, burguês, bom vivant, só quer fumar o Maria Mansinho dele de boas, né? Não quer se formar ali para ter o emprego dele garantido lá naquela empresa lá do amigo do tio. Tipo assim, uma pessoa que acha o trabalho um valor elevado, porque isso vem da teoria do Max Weber, que era uma teoria da época, né? O trabalho edifica o homem, tem, né? Já era essa a concepção, né? Que o trabalho edifica o homem, desde que não seja eu que tenho que trabalhar, porque a visão do Hans era essa, né? Não, o trabalho é muito bom, desde que não seja eu que preciso trabalhar. E a gente vê uma pessoa dessa que começa assim, já no final desse terceiro capítulo, parando um pouco mais e tendo uma visão minimamente reflexiva. E eu acho que isso se deve justamente a essa experiência, como eu falei, do vazio. Né? Então, assim, essa foi o resumo da ópera. Teve muita coisa que me marcou, muita coisa em relação, principalmente ao capítulo 2, que a gente pode falar depois, mas, assim, se eu puder sintetizar, o que mais me marcou nesses 3 primeiros capítulos foi isso, que a gente precisa abrir espaço para o vazio, para que a gente consiga abrir espaço também para que reflexões como essas que estão acontecendo e que irão acontecer ainda mais à frente, porque a gente conheceu o nosso amigo Setembrini, que é um personagem, né, ideia, como os personagens de Dostoiévski são, mas a gente ainda não conheceu o seu oposto, né, que ainda vai surgir, e que os diálogos irão ser muito mais intensos, mas, assim, já nesses 3 primeiros capítulos ficou muito palpável para mim de que a experiência do tédio, do vazio, é algo que a gente desconhece, essa contemporaneidade nossa, ela simplesmente não sabe lidar, é inábil para lidar com isso, e eu acho que é por isso que nós nos tornamos pessoas cada vez mais reativas e menos reflexivas. Essa foi a minha visão desse início de leitura. Uma coisa Pode falar. Eu percebi, né, hoje, já sabendo, né, isso eu já estou percebendo há um tempo, mas hoje eu me permiti, esperar, né, almoçar e não fazer nada. Eu estou numa cidade aqui no interior do Rio, interior não, né, praia, mas é tipo um interior de praia, aqui no Rio de Janeiro, e a cidade não funciona. Ela não tá tudo fechado, tipo, é um restaurante aberto e o restante tudo fechado, nada, não tem loja, não tem nada, é uma farmácia. Então, as pessoas até olham para você diferente, que é aquela uma coisa mais calma, né, mais vagarosa e tal. E aí a menina foi e falou assim, pediu a comida, né, ela falou: "Ah, vai demorar uns 10 minutinhos". E aí o rapaz ficou esperando, mexeu no celular. Cara, eu falei assim: "Eu não vou fazer nada". Tipo, eu podia, né, estar ali respondendo mensagem, vendo alguma coisa no e-mail, lendo, eu estava com o livro ali, podia estar lendo. Eu falei: "Hoje eu vou me permitir não fazer nada".
eu cruzei os braços, olhei para uma parede pintada e fiquei ali, ó, não fazendo nada. E quando a comida chegou, eu não percebi, e já tinha passado os 10 minutos. E aí depois eu falei assim: "Gente, quanto tempo a gente deixa de fazer alguma coisa, né, deixa de se permite, eh, de ficar fazendo coisas atrás de coisas e atividades", que é isso que a gente está falando, né. E a gente nem para respirar. Foi aí que eu percebi assim: "Nossa, meu pé tá doendo", que é o que a meditação faz com a gente, né. E aí eu falei assim: "Vou falar isso com as meninas", porque é exatamente isso que eles passam lá, né, de que se você tem tempo, você pensa. Se você tem tempo ou não tem, se você não tem esse conceito de tempo, você não pensa sobre tempo, você pode ver um homem, falar sobre o conceito de morte da vida dele mesmo, igual aconteceu na sacada, né, de lá. Então, são são atitudes que a gente vê no livro que hoje a gente não tem, porque é isso que você está falando, a gente não para não fazer nada. É aqueles: "Que você está fazendo?". "Nada". "Ah, depois do almoço você vai fazer o quê?". "Ah, eu vou ler um livro ou então vou ver uma série rapidinha enquanto não dá a hora do meu trabalho". "Não, vou fazer nada, eu vou só sentar aqui, cruzar os braços e eu não vou dormir, eu só não vou fazer nada". Eu acho que essa parte de nos permitir não fazer nada, faz a gente perder uma série de reflexões sobre a gente mesmo, sobre como a gente está vivendo, que são valiosíssimas. Essa é a primeira etapa, né, dos tópicos que eu pensei sobre, a vida prática, né, e o livro. É porque se a gente for ver, como eu comentei outras vezes, a Montanha Mágica ela é uma obra muito binária, né? É a montanha versus a planície, né? É o tempo cronológico versus o tempo psicológico, é o apolíneo versus o dionisíaco, é a racionalidade, a ciência versus ali a psicanálise como uma cura para esse iluminismo, né? Como é que diz? É a boa aparência, é aquele burguês bem vestido versus o seu interior doente, como tem uma parte que fala que o interior deles é lodo e pântano, né? Então, assim, se a gente for ver, é uma obra muito binária, né? Isso aí que você está falando, Fê, por que que para eles lá, eles têm essa possibilidade? Porque na planície é justamente o que não ocorre, né? A planície ali, a gente está vendo ali é o quê? É o comércio, é o mercantilismo, o tempo é dinheiro, o tempo é para ontem e tudo. Então, assim, é o tipo de reflexão que na planície não seria possível. Por isso que essa experiência do vazio, para mim, ela é o alicerce para que essas reflexões surjam. Porque se a gente for pegar o tempo histórico, a planície está se preparando para uma guerra. Nós estamos lá naquele propósito, o Thomas Mann, ele nos situa historicamente, um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, ele nos dá o tempo histórico. Então, está borbulhando, a planície ela está borbulhando. O que menos tem tempo, o que menos existe na planície é o nada. Então, é por isso que o Hans ele precisou ir para os Alpes suíços para ele ser, de uma certa forma, né, entre aspas, formado, né, botando aqui nessa perspectiva do Bildes Roma, né, do romance de formação. Porque isso seria impossível na planície. Como é impossível, se a gente parar para pensar, não é impossível, mas é muito difícil nos dias de hoje. Gente, eu tava mencionando, eu estava observando, estava até falando sobre isso no vídeo que eu subi. É só a gente observar nos restaurantes. As pessoas não conseguem simplesmente não fazer nada enquanto um prato chega na mesa. Observa nos restaurantes. Tá todo mundo assim, ó. Porque não consegue simplesmente não fazer nada. Tá todo mundo robótico, mexendo em algo,
no celular, mexendo em algo, tá olhando, rolando um feed, fazendo qualquer coisa, que é isso que a hiperconectividade, né, essa nossa época muito conectada, ela nos faz, né, ficar robótico e superficial, né? A nossa época é assim, o auge do auge da superficialidade, gente. O auge do auge da superficialidade. Basta a gente olhar as redes sociais. Então, assim, é o tipo de coisa que é como eu sinto como se a gente que nós estivéssemos na planície, entende? Porque essas reflexões seriam impossíveis lá. Pode falar, Jéssica. Só antes que eu esqueça, que eu estava lembrando agora desse assunto da planície ser aquele caos, né? Eu acho que até aquela cena do charuto, dá para dizer que é uma coisa assim, porque ele fala que ele fuma o dia inteiro, ele não consegue sair da cama sem um charuto, ele não consegue almoçar. Vai ver, ele nunca sentiu o gosto do charuto, só depois que ele ficou um tempo sem. Sim. Ele parou, respirou, aí ele foi fumar o charuto, ele achou horroroso, ele botou a culpa na montanha ainda. Sim, ele botou, ele está dizendo que não estava conseguindo degustar da forma apropriada, acho que também porque a perda do sabor é do sintoma, né? Que ele já começa a adoecer, né? Aí é muito engraçado ele falando, né? Contando a rotina dele, que ele fuma o tempo todo. Aí eu escrevi bem em cima: conte que você é um viciado sem contar que você é um viciado. Aí umas 3 linhas embaixo, o Joaquim fala: você não devia ser viciado em Eu vi essa parte aí, muito interessante. Mas gente, é o automatismo, é fazer as coisas, tipo, simplesmente porque é assim, porque a Maria vai com as outras, porque é assim que se faz. Principalmente o Hans, que ele é uma pessoa, né? A gente começa a ver ali as características dele. Ele não teve essa oportunidade. Eu acho que pelo ele ter perdido os pais muito jovem, ele foi criado por um avô que só viveu com ele 18 meses, né? Foi ainda uma temporada muito curta. Depois ele foi morar com esse tio, quer dizer, ele perdeu a mãe. Depois o próprio pai ele já perdeu com a perda da mãe, porque o pai praticamente se enterrou vivo, né? Ali com a perda da esposa. Então, depois o pai falece, ele vai morar com o avô falece. E o avô, que acaba sendo aquela figura mais emblemática para ele, né? Era aquela pessoa mais assim. Eu lembrei muito daquele. Do Érico Veríssimo, do retrato, quando ele descreve lá o retrato do avô, né? Imponente. Eu lembrei do retrato lá do Tempo e o Vento. E, assim, quando você vai ver, o avô, ele meio que quer, a minha visão, né, óbvio, ele meio que quer se enquadrar naquele quadro do avô ali, ele quer copiar aquela figura, sabe, assim, então, assim, ele simplesmente, ele ia vivendo conforme aquelas regras estabelecidas. Não tinha realmente. Ele realmente, é como o narrador disse, ele era medíocre nesse ponto, entende? Dá a impressão que ele queria ser digno o suficiente de estar naquela. Agora eu esqueci o que era uma bacia que tinha o nome do povo. Ele queria ter o nomezinho dele lá, só que assim. Batismal? Isso. E aí ele foi vivendo passivo, assim, ele não tomou uma decisão na vida dele. Pronto, pode passivo. ver. Você tira a palavra agora que eu queria, passivo. Ele é extremamente passivo. Nem a profissão dele ele escolheu, ele não escolheu ir lá para o hospital, nada. Exatamente. É essa palavra que eu queria e eu não achei. Valeu, Jéssica. Passivo. Acabamos no moldando ao que conhecemos sendo rasos ou profundos. Exatamente o que a Fê falou. E ele simplesmente era passivo. E se ele não tivesse ido para a montanha, ele continuaria levando essa vida, né? Sendo essa pessoa medíocre, como diz o narrador. É por isso que diz que é um romance de formação às avessas, né? Porque ele já vai para a montanha um homem,
né, de seus 25 anos, 24 anos para 25 anos, mas ele, se for observar, ele não vai se construir, ele vai se desconstruindo, né, na montanha. É uma desconstrução. Eu estava pensando nisso hoje, porque eu estou estudando para fazer a prova de proficiência do francês, né? E aí eu estava naquele momento que a gente não consegue fazer nada e reclama, né? Porque diabo que eu fui me meter a fazer isso. Aí eu comecei a pensar, não, mas foi um negócio que eu escolhi. Se eu fiz outras provas de proficiência, não foi uma coisa que eu me botei a fazer. Foi alguém que falou para eu ir lá e fazer. Então, ao mesmo tempo que eu estava lendo isso, eu estava nessa reflexão, assim, da minha própria vida. Fê, o menino deixa eu ver, já a conexão tá horrível. Tá certo, Fê, sem problemas. Mas se a gente for parar para ver, assim, eu até estava comentando isso, né? Que você parar para ler A Montanha Mágica já é contraintuitivo para a gente. Você já leu um romance de 800 páginas onde praticamente nada acontece, já é contraintuitivo. E assim, e eu acho que é por isso ele é tão necessário atualmente, sabe? Esse comecinho de leitura. Eu não li Além da Meta, eu só li os 3 primeiros capítulos. Mas, assim, isso reverberou muito forte em mim. Essa necessidade de abrir espaço para esse vazio. E assim, recentemente, assim, é impressionante como as coisas se combinam, as leituras, porque eu estou passando por essa experiência de me retirar das redes sociais, né? Eu não estou mais utilizando nenhuma rede social, além realmente do blog. E comecei aí postando alguns poucos vídeos no YouTube, mas, sinceramente, não sei nem se eu vou conseguir tornar isso sustentável no longo prazo. Até porque eu não quero que isso acabe se transformando numa nova rede social, né? E eu estou lendo o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, né? Em paralelo com aqui A Montanha Mágica. E assim, nossa, é impressionante como muitas coisas se combinam, porque eu li um trecho exatamente antes de ontem que o Fernando Pessoa ele fala justamente isso. Ele diz assim: organizar a nossa vida para que ela seja para os outros um mistério, para aqueles que melhor nos conheçam, apenas nos desconheçam mais de perto do que os outros. Nada mais é do que dizer que tornar a sua vida um mistério, não no sentido de fazer um tipo, mas de você estar cada vez mais encaixado dentro da sua própria narrativa. E para a gente estar encaixado dentro da nossa própria narrativa, ter esse controle da nossa própria narrativa, a gente precisa ter esse espaço para se conhecer. E para ter espaço para se conhecer, a gente precisa abrir espaço para o vazio. Então, assim, acaba que uma coisa vai levando a outra, que vai levando a outra. E ter esse espaço para o tédio é saudável, gente. É saudável. Outra coisa que me chamou muita atenção nessa leitura, o capítulo 2 eu amei. Dos 3 capítulos, eu acho que foi o que eu mais gostei, no sentido não no sentido de leitura, porque assim, eu amei o primeiro capítulo, principalmente aquela parte onde o Thomas Mann faz aquela descrição do trem, da subida até a montanha do trem. Nossa, eu achei aquilo belíssimo. Eu achei, assim, uma prosa poética muito linda, aquela descrição de paisagens, né, da subida realmente à montanha no trem. Eu achei aquilo muito bonito. Mas o capítulo 2, eu achei o capítulo muito interessante, justamente nesse sentido de mostrar. Primeiro, que tem uma coisa no capítulo 2, tem uma coisa no capítulo 2 que ele faz um paralelo com o capítulo 1, apesar de serem capítulos independentes, né? Porque não é uma leitura linear, né? Não é uma narrativa linear. A gente tem aí, no segundo capítulo, uma digressão
né, para as origens do Hans Castorp, né? Conhecer um pouco sobre a sua história, as suas origens. Depois, no capítulo 3, a gente retoma novamente a narrativa da montanha. Então, não é uma narrativa linear. Mas, no capítulo 2, a gente tem uma coisa que é essa ritualística da morte, né? Quando ele vai falar sobre aquela questão da morte do avô, que ele vai fazer mostrar toda aquela ritualística, né, como o defunto está ali no caixão, os candelabros, ele até usa o termo, né, eclesiástico, ele usa o termo sagrado algumas vezes e tudo, e ao mesmo tempo esse lado sagrado da morte e ao mesmo tempo esse lado profano no sentido das flores que ofuscam o odor do cadáver, né? Então, assim, a morte, ela não tem só esse lado, e o Hans percebeu muito ali, isso, de certa forma, o impactou de perceber que existia uma podridão na morte, né? Uma parte que fede, que não era só aquela beleza ritualística do sagrado, do eclesiástico, que estava sendo apresentado ali. Uma coisa que eu acho que fica muito, assim, evidente de que a morte, ela nos iguala, né, de certa forma, é a questão da mosca, que fica todo o tempo pousando ali no avô, e o empregado tirando a mosca, né, quer dizer, aquela mosca, todo o tempo pousando ali, lembrou o Hans de um outro episódio de morte, né, de um rapaz e tal. E, assim, o avô dele tão imponente, né? Um senador, um homem da sociedade, um conservador, uma pessoa adepta da tradição, né? Uma pessoa muito ligada à tradição, uma pessoa que morreu e se uniu àquela figura do quadro, né? Que ele chega a dizer que a verdadeira imagem do avô era a imagem do quadro e a morte o fez unir àquela imagem do quadro. Mas, ao mesmo tempo, a mosca estava ali todo o tempo pousando nele, ao mesmo tempo, as flores estavam ali para cobrir o odor que saía do seu corpo, né? Então, assim, isso foi algo que no capítulo 2, né, o Hans ainda não tinha ido para a montanha, quando aconteceu, né, isso no capítulo 2. Mas, quando a gente vai lá para o capítulo 1, que ele já está na montanha, a experiência da morte já não tem nada a ver com isso. Nem com o sagrado, nem com o profano, mas com uma forma de banalidade. Primeiro, pela questão daqueles cadáveres descendo nos trenós e a maneira supernatural que o Joaquim fala, né? A questão dessa banalidade da morte foi algo que me soou muita atenção nesse capítulo 1 também, que é uma visão diferente do que o Hans tinha da morte, dessa visão do sagrado, do ritualístico, do tradicional, né, tudo aquilo lá. E, ao mesmo tempo, lá na montanha, essa questão da banalização da morte, tipo assim, a morte é tão frequente que, tipo, coisa comum os cadáveres descendo no trenó nas montanhas, tipo, né? Muito, a forma como ele falou, assim, a questão de banalização mesmo, mas, ao mesmo tempo, ela era escondida, né? Eles tinham os momentos exatos para tirar ali os cadáveres, aí ele vai falar sobre toda a morte daquela moça e tudo, que da maneira como ele viu lá ela morrer, né? Que ela não queria morrer e tal, que ele viu escondido e tudo, que era uma coisa não era uma coisa, apesar de eles estarem ali doentes, não era a morte. Ela tinha esse aspecto banal, mas ela também tinha esse aspecto mais escondido, mais assim, como é que eu diga? Escondido mesmo, mas como proibido, como um assunto proibido. Eu fiquei com essa impressão, como se a morte fosse um assunto que não pudesse ser mencionado ali. Foi a impressão que eu fiquei quando narrou aquele episódio da morte daquela moça. Então, querendo ou não, a gente está sempre lidando aí com essa questão
da montanha ser uma obra binária, como eu falei no começo. E até na morte, a gente consegue ver esses dois aspectos, né? Um aspecto mais do sagrado com o profano e um aspecto também de uma banalização, mas ao mesmo tempo de algo que não pode ser mencionado, algo que é escondido, algo que não é revelado. E assim, foi esses pontos e contrapontos, eu acho que a gente vai encontrar. Me chama muita atenção no romance, eu acho que a gente vai encontrar durante toda a nossa leitura, sabe? É um romance de pontos e contrapontos, né? É uma obra muito binária, assim, na minha visão. Eu acho que esse negócio da morte ser um tabu, eu acho que é porque eles tratam todos ali como pessoas extremamente impressionáveis. O próprio Hans é muito impressionável, assim, ele vê a mulher lá, que era a Anã, ele fica completamente em choque, ele não fala o resto da refeição inteira. Mas depois ele olha pro Joaquim, o Joaquim fala, sabe, tem nada, ele trata ela como se fosse a rainha da Inglaterra, eu achei isso muito engraçado. E qualquer coisa que ele vê de diferente, ele entra completamente em desespero, assim, praticamente. E, além de ser um cara muito passivo, ele não esconde o quão impressionável ele é. Então, eu acho que isso também vai ser um pouco da desconstrução dele, que tinha falado. Mas eu acho que também essa questão do escondido está muito ligado à questão de... Vou já abrir para a Kátia falar, que a Kátia vai levantar a mão, só concluir com o meu raciocínio. Eu acho que está muito ligado também à questão do próprio dinheiro, né? Porque você vê que eles ficam adiando as altas, né? Mencionado em determinada parte, que ele fica adiando que os médicos meio que adiam as altas para o pessoal pagar mais, porque quem está ali são os estribados da Europa, né? Ralé não tem lá. Estão pagando e pagando muito caro. Então, assim, a própria questão do dinheiro faz com que eles fiquem escondendo essa outra vertente, para não, na minha visão, para não mostrar que, tipo, o tratamento é ineficaz, entende? É inútil eu estar aqui. Não sei, pode ser. Pode falar, Kátia. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Assim, eu discordo de algumas questões aí que vocês abordaram, assim, por essa questão assim do vazio, assim, a gente talvez vai ficar com essa impressão de que ali é um vazio, um tédio, talvez também porque o Joaquim ele está ali, mas a cabeça dele está lá na planície, a cabeça dele está lá porque ele queria já ter se apresentado para servir ao exército. Então, a cabeça dele não está ali, a cabeça dele está lá, no que ele gostaria de estar fazendo, no que ele poderia estar fazendo, né? Então, por isso que talvez para ele ali seja entediante, seja um vazio, né? A questão do tempo, a gente tem essa impressão mesmo assim de que o tempo hoje em dia passa mais rápido. Uma vez, numa entrevista com Marcelo Gleiser, ele estava comentando sobre isso, que ele foi perguntado se o tempo hoje passava mais rápido. Ele disse que não, o tempo continua passando da mesma forma. Nós é que temos essa impressão de que o tempo passa mais rápido. E isso ficou um pouco palpável durante a pandemia, quando a gente ficou em casa, não podia sair, a gente tinha essa impressão de que o tempo parou, de que o tempo passava devagar. Muitas pessoas teve essa questão do tédio, do vazio, porque estava acostumado com aquela correria, com aquela agitação, não sabia ficar em casa, por qualquer motivo também. Então, a gente tem... Mas eu acho que ali não é... essa ideia de que ali é um vazio, de que ali é um tédio, acho que isso, assim, ao longo dos capítulos, a gente vai ver que não é, né? No começo, a gente está percebendo isso, até mesmo porque ele vai trazendo isso, vai passando para a gente essa impressão, mas a gente vê que tem a cidade, que as pessoas podem sair, pode passear lá na cidade, depois ali tem as interações que eles promovem ali, então a gente, assim, porque a gente tem esse outro olhar, né? O olhar de que tem que ter sempre ligado assim nos 330 volts, nem no 110, é no 330 volts.
Então, ali acho que ele quer dar, a princípio, essa impressão para a gente, né? Que a pessoa saiu lá da planície, era uma rotina, mas ali é uma outra rotina. Então, o mundo corre ali de uma outra forma, assim, e não da forma como a gente vive na planície, assim. Mas ali também tem as suas agitações, tem as festas, por exemplo, o casal, né, que o casal que era vizinho do quarto dele lá, né, que passava a noite toda lá, e ele fica assim indignado, porque como pode, né? Está lá doente e está lá da noite toda lá, né, se divertindo. Não é porque está doente que não pode, né, se divertir, né, ter uma relação sexual saudável, não. Está doente, mas não está morto ainda. Né? Gente, eu ri demais nessa parte, ó. Né? A questão, como você falou, a questão que tem essa questão da banalização da morte, mas, ao mesmo tempo, a morte, assim, ela é tratada assim, com certo cuidado, tem os horários para tirar o corpo. Então, nessa parte, assim, eu vejo isso assim. Não acho que essa questão dos corpos saírem assim, pelo trenó seja assim, uma banalização. Assim, talvez seja essa visão, porque a gente está ali numa montanha, num lugar alto, num lugar que tem a neve a maior parte do tempo, então talvez essa coisa do corpo sair no trenó seja uma maneira mais prática, mais fácil, né, de tirar os corpos dali, de levar os corpos dali, para não ficar, de repente, um carro pode ficar atolado na neve, e aí com o trenó talvez não. Mas, assim, essa questão de que realmente eles tratam assim, a morte, assim, apesar da morte ela ser constante ali, ela ser uma presença ali constante, mas realmente ninguém quer falar da morte, né? Porque falar da morte é admitir que você não vai ter uma cura, né? Que você não vai ser curado, que aquela sua doença nunca vai curar, né? Então, as pessoas elas querem ter essa sensação de que elas vão melhorar, vão ficar boa, né? E que elas estão ali apenas por um período breve, curto, mas que vão voltar para as suas atividades. Algumas vão voltar para as suas atividades, outras não. Então, realmente, por isso que a morte não é se falado assim tão claramente, apesar dos corpos, depois, quando a pessoa morre, sair de lá assim. Mas eu achei assim, eu gostei, essa releitura, assim, gostei bastante também, acho que, sim, é interessante, acho que às vezes a gente fica com uma impressão, assim, nos primeiros capítulos, né, do que o livro, mas acho que o livro tem emoção, assim, talvez não como a gente espere de um outro livro, mas ele tem seus momentos de emoção, de coisas de maior atividade do que nesses primeiros 3 capítulos a gente viu. Assim, em relação à banalização que eu falei do trenó, foi a forma como o Joaquim falou. Tanto que o Hans diz assim, você fala isso assim? Ele diz algo assim. A forma como ele diz com essa naturalidade. E se a gente for ver, é uma banalização do corpo no sentido de que a gente via como era tratado essa questão do eclesiástico, né, do sagrado, em relação a essa questão do morto, né? Tanto que o Hans ele diz assim, não pode falar do morto assim, porque o morto é sagrado. Tem uma passagem que ele se refere a uma pessoa lá que faleceu, quando o médico diz, o Joaquim está contando o episódio da morte, que o médico diz assim, para de fazer fita, tipo, morre logo de uma vez, né? Aí ele diz assim... Porque para ele, né, por causa que ele sempre conviveu lá com aquelas pessoas que tinha todo aquele ritual ali para morrer. Né? E aí, quando vê ali, assim, talvez quando a pessoa chegar lá na sua família, talvez a família vá fazer aquele ritual, mas ali não tem isso. E as pessoas estão convivendo tanto com a morte, que aquilo, né,
os cadáveres saindo dali, ele passa a ser uma coisa assim mais natural, assim, ao mesmo tempo que tem essa coisa assim mais escondida, assim. Pronto, e foi exatamente essa minha sensação. Exatamente. E você tocou num ponto agora que eu acho que é essencial nesse meu pensamento de que eu senti sobre essa banalização da morte. A convivência constante. A convivência constante com algo nos torna mesmo indiferentes àquilo, de uma certa forma. Eu acho que parte muito dessa questão. Em relação à experiência do tédio, eu acho que tem muito isso, sim. A gente está nos 3 primeiros capítulos, né? Eu não li nada, fora os 3 primeiros capítulos. Então, assim, essa é a sensação que eu estou tendo realmente com base no que eu li até agora. Mas, se a gente for pegar, por exemplo, que hoje é nosso tempo... a gente vai dizer, hoje o nosso tempo passa muito mais rápido, porque a gente vive numa sociedade hiperconectada e uma sociedade acelerada. Quando a gente fala isso, se a gente for falar em tempo físico, realmente o tempo físico ele não passa mais rápido, né? Mas a gente não está falando de um tempo físico. O próprio Thomas Mann, no Propósito, ele deixa claro que ele não está falando de um tempo físico. O tempo que ele está falando é um outro tempo. E se a gente for ver a época, que é justamente essa época do surgimento dessa visão mais interior do homem, surgimento da psicanálise e tudo, o surgimento, nessa época também, do surgimento dessa teoria do tempo psicológico, e o próprio Thomas Mann fala que ele não está se referindo a um tempo físico, não é esse tempo, a gente também não pode dizer que a sensação de que o tempo é suspenso, ou que ele passe mais rápido, ou que ele passe mais acelerado, é uma sensação subjetiva. Tanto é subjetiva para quem está lá, como também é subjetiva para o próprio leitor. Porque se a gente for pegar uma descrição, até falei sobre isso no áudio que eu botei lá sobre o tempo, do próprio Benedito Nunes, a gente tem na própria obra 3 tempos diferentes. A gente tem o tempo da narração, que é o tempo que o narrador está nos contando a história. A gente tem o tempo da história, que é o tempo que ela se passa, que não é o mesmo tempo da narração. E a gente tem o nosso tempo da leitura, que também é um tempo diferente. Então, assim, essa sensação, é aquilo que eu falei no começo, nunca vai chegar a uma unanimidade. A experiência de tempo, ela sempre vai ser uma experiência individual e subjetiva. É isso que o Thomas Mann quer passar no livro dele, e ele já deixa claro no propósito. Ele diz lá, ele diz praticamente com essas palavras, não é o tempo cronológico que conta aqui. Então, essa experiência com o tempo, ela vai ser, de fato, muito subjetiva. Quando eu menciono essa questão do tédio, do vazio, eu acho que isso, sim, é um terreno propício para gerar uma reflexão, algo que vai acontecer, né? Esses debates mais, assim, filosóficos, no sentido justamente da gente não estar com a nossa mente como é hoje, tão... Eu, pelo menos, eu não sei vocês, mas eu sentia muito isso, de estar com a minha mente tão sobrecarregada que não sobrava, tipo, energia para pensar outras coisas, sabe? E isso me tornava uma pessoa reativa, foi isso que eu senti. E foi mais, assim, nesse sentido. Pode falar, Jéssica. Eu tô com a impressão, assim, nesses 3 primeiros capítulos meio que passou acho que 2 dias no máximo. E aí, até quando o Hans fala, mas só passou um dia, até eu fiquei, meu Deus, mas só passou um dia, que desgraça. E aí, eu acho que ele consegue conduzir a narrativa de um jeito tão bom que a gente também fica impressionado que só passou um dia nessas 100 páginas que a gente leu. Então, a minha impressão, agora que vocês comentaram que é capaz da gente se acostumar com esse tédio, entre aspas, é que a narrativa também vai acompanhar esse ritmo. Do Hans vai se acompanhando e a gente vai se acostumando e a gente vai se acostumando junto com ele. E é isso que está me deixando tão curiosa de continuar lendo. Que aí eu me peguei pensando, cara, mas assim, não está levando muito a lugar nenhum e está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Então, Sim. Onde é que isso vai parar, sabe? Não, e essa questão, quando eu cheguei nessa parte que disse era só o primeiro dia, eu, como? Oi? Porque eu nunca li esse livro, né? Eu não tenho spoiler, assim, sobre o que acontece. Assim, eu sei, em linhas gerais, o que acontece mais em relação às outras coisas, mas alguns detalhes não. Mas, assim, eu fiquei, como assim um dia?
Um negócio que não acontece nada e ao mesmo tempo já aconteceu tanta coisa. Mas só para pegar o gancho do que a Kátia falou, gente, eu ri muito daquela parte do casal russo tendo relações sexuais e ele passado. Eu ri muito. Não, tanto que o Joaquim diz assim, ele diz assim, ó, mas eles não estão doentes? Ele pergunta, né? Aí tem outra parte que aí o Joaquim responde alguma coisa que eu não sei, aí ele diz assim, ó, mas essa hora da manhã é uma indecência. Ele é muito puritano, assim. E ele jura que fica vermelho só porque ele tá com anemia, né? Ele acha que me engana. E eu tava achando muito engraçado, porque eu não tinha noção da idade dele. Aí ele vai e fala, ele tem a minha idade. Eu fico, pô, tô mal na fita, né? 24 anos, né? Uhum. Deixa eu ver o que é que a Fê digitou aqui. Sim, até esse momento não tinha percebido esse passar de um dia. Eu também não. Ele foi para passar 3 semanas, né? E o médico já tava mandando ele embora, né? Pegue o primeiro trem e vá. Não, e é por isso que eu acho que a narrativa vai ser tão descritiva para dar essa ideia para a gente também, né? De que tá demorando a passar o tempo. Se ele ficar esses 3 meses, 3 semanas, né? Se ele ficar essas 3 semanas, a gente vai também sentir isso, porque 50 páginas se passaram, mais ou menos, e a gente só se passou um dia. Eu acho que é para a gente ter essa noção também de profundidade do tempo, né, sendo passado ali. É igual você, eu também não li nada, não quis ver vídeo, resenha, resumo, não quis ler nada, para ter uma ideia assim que eu fosse lendo, para saber o que eu iria esperar, né, a cada etapa. Mas parece que é assim, parece que é para a gente sentir mesmo esse passar do tempo mais lento. Eu estou muito curiosa para os próximos capítulos. Porque ele teve aquele episódio da febre lá, né? Do sonho. Estou muito curiosa para saber o que vai acontecer. Sim, eu também. E, por incrível que pareça, eu estou lendo bem devagar, né? Eu já terminei um tempão, mas essa também eu vou ler. Eu não estou lendo muitos livros, né? Os livros também dos livros que eu estava dos clubes do livro não estão sei lá, não estava achando interessante. Eu falei, quer saber, eu vou ler só esse, vou ler aqui os do estudo que eu faço, mas até o livro que a gente está lendo dá essa noção de que a gente não precisa ter essa correria, né? Antes, na pandemia, meu esposo falava isso, né? Não sei como é que você não cansa, você vai ficar estafada aí de tanto ler. Mas eu não tinha essa noção. E agora eu fico me perguntando assim, será que eu preciso mesmo ficar correndo? E aí já muda também a noção de adquirir coisas novas. E eu vou falar, poxa, será que eu preciso adquirir esse livro agora, sendo que eu só vou ler ano que vem? Então, ano que vem, se ele abaixar o preço, eu vou comprar ele ano que vem, né? Então, acho que a própria leitura que a gente faz desse momento influencia em outras partes da nossa vida, né? Pelo menos comigo está sendo assim, né? A leitura está modificando um pouco o modo como eu consumia também literatura, né? Então, de alguma forma, eu vou falar igual a professora de literatura, né? A literatura está me transformando, né? Que as professoras adoram falar isso. Sim. Então, acho que está sendo mais ou menos isso. É porque se a gente for observar, a nossa experiência contemporânea com o tempo, né? Ela se dá muito mais ligada às vivências. Eu acho que é por isso que essa lentidão assim, é mais chocante para a gente, leitor, hoje. Assim. Esses 3 primeiros capítulos, né? Essa questão do não acontecer nada, do acontecer pouca coisa e, ao mesmo tempo, acontecer muita coisa por um dia só. Eu acho que é porque nós tendemos a contabilizar o tempo muito mais por vivências.
né, por experiências, por vivências, e não é muito bem o que acontece ali nesse começo. Eu acho que isso é o que estranha mais a gente, sabe? Não sei. Oi, Kátia, pode falar. Não, eu só vou pegar o que a Fernanda falou sobre essa questão assim, de consumir excessivamente literatura. Assim, hoje assim, nós temos acesso a uma né, de os livros eles são publicados automaticamente já são publicados aqui no Brasil. E no passado, isso, eu sou de uma época, assim, quando eu era mais nova, assim, que isso não acontecia, assim, não chegava assim tantos lançamentos, tantos livros. Os livros, se hoje as pessoas acham que é caro, no passado, com essa questão da inflação, era muito mais caro. Muito. Então, hoje em dia, as pessoas elas querem ler tudo ao mesmo tempo. Eu sou do tipo de pessoa que eu fico horrorizada com essas pessoas que às vezes chegam no final do ano e faz aquelas listinhas assim que leu 50 livros, 60 livros. Na época da pandemia, tinha gente que bateu a meta assim, de ler 200 livros. Não, gente. Eu não confio em gente que chega a fevereiro e já está com 60 livros completos. Esse tipo de gente eu não confio. Porque quando leu o livro, mas não assimilou, não aprendeu nada do que aquele livro estava passando. Assim, se pergunta algo, aí tem gente que ainda tem a cara de pau e fala assim, um mês depois eu não me lembro nada do que eu li. Mas tá, faz essas listinhas que leu 60, 100. Então, isso é uma coisa assim que sempre me horroriza um pouco, porque assim, eu não consigo assim, ler assim, 60 livros, não. Eu acho que assim, eu leio já do meu ritmo, lendo pouco, aproveitando bem, saboreando bem a leitura, assim, não para bater nada assim, de fazer listinha assim, não. Então, acho que hoje em dia acontece muito disso, assim, esse consumismo exagerado até mesmo de leitura, assim. Eu sou de uma época, Kátia, que tinha que esperar o Natal para ganhar um livro de presente. Assim, a gente comprava, tinha livro, tinha muita gente, às vezes a gente vendia livro na banca de jornal. Aqui eu tinha uma banca de jornal que era em frente aqui à rua que eu moro, e tinha um senhor, que ele era italiano. Aí, sempre que chegava algum livro novo, assim, interessante, que ele já sabia ser mais o meu gosto, aí minha mãe passava lá e ele falava, olha, chegou um livro aqui que acho que a menina vai gostar, ou então, às vezes, ele tinha algum livro interessante, ele me emprestava, dava para minha mãe trazer para me ler, e depois eu devolvia. Hoje em dia, não. Hoje em dia, até para uma pessoa como eu, que tem deficiência visual, tem um acesso imenso a vários tipos de livro também. Então, quer dizer, é um consumismo assim exagerado e as pessoas não assimilam, não aproveitam, não degustam bem o livro assim. E se a gente vê o que a Montanha Mágica está prenunciando, é essa nossa época, né? O que ela está prenunciando, porque ela está justamente denunciando a morte de uma época que era muito mais ligada a esses valores, né? Esses valores da questão da arte, da valorização da arte, da valorização das humanidades. O que ela está denunciando, ou pré-anunciando, é justamente essa nossa época do lucro, do que tem que ter preço, né? do que tem que ter tem que ser contabilizado, e esse consumismo vem disso, né? Tudo tem um preço, tudo tem que ser consumido, tudo é muito, como para dizer do Bill Churran mesmo, é tudo líquido, né? Querendo ou não, isso é uma herança, né, de séculos para trás, mas se a gente for observar, é justamente esse caminho ali entre a Primeira Guerra e desemboca depois aí com a Segunda Guerra, é justamente o prenúncio de onde estamos. Esse consumismo exagerado, essa desvalorização do que não é, entre muitas aspas, útil, né? Eu até indiquei um livro para vocês lá, falando, foi no Sprint,
A Utilidade do Inútil, né, do Ordine, que é um manifesto, e ele fala justamente sobre a útil inutilidade das artes, da literatura, de tudo, porque hoje é visto como o que não é útil, o que não é lucrativo, o que não tem um preço é inútil, né, para a nossa sociedade. Isso a montanha ela pode vir aí prenunciando justamente essa época. E assim, essa questão também dessas listinhas, desse consumo, tudo, a gente também vive numa sociedade, eu acho que muito devido a essa superexposição que hoje em dia é tudo muito exposto, né? É isso que eu falo. Às vezes a vida exige que a gente não faça nada, que a gente não tenha nada, nenhuma ação, que eu digo, é em relação também a isso. Hoje em dia todo mundo há uma superexposição de opiniões, uma superexposição de corpos, uma superexposição de intelectos, sei lá, de figuras de sucesso, de tanta coisa que a gente vive numa sociedade muito narcísica. Eu entendo isso para mim, é fruto de uma sociedade narcísica tipo, pode ser que eu seja apedrejada com esse meu ponto de vista, mas para mim, eu não vejo nenhuma utilidade em você divulgar que leu 60 livros no ano. 80 livros no ano. Para mim, não muda a vida de ninguém isso, entende? Assim, para mim, é narcisismo. É fruto de uma sociedade que naturalizou uma superexposição de tudo. Quando eu penso muito nisso, que essa visão, assim, de abrir espaço para o vazio e para a inação, que muitas vezes a vida exige isso da gente, que a gente não opine, que a gente não haja, que a gente simplesmente não tome uma ação diante de alguma coisa, eu acho que isso abre sim, espaço para reflexão, porque a gente também é reativo na vida, mas, assim, eu acho que também é uma forma de resistência a essa superexposição que é praticamente autoimposta, sabe? Hoje você só existe se você estiver nas redes, né? Se você não... E uma coisa que você falou, e eu lembrei, né, final de semana passada, eu fui com Cecília e com Paulo ver uma exposição sobre o sol. É bem linda, só que você tem que ficar parado, né? O ciclo, né, da apresentação de cada ambiente era, tipo, 15 minutos. Mas as pessoas não ficavam 15 minutos, porque elas tiravam as fotos delas, né, com as luzes, porque era a luz que remetia ao nascimento do sol, né, para fazer aquele ciclo todo. Então, era a luz amarela, rosa. Eu tirei uma foto da Cecília, né, que ela falou, mas vai tirar foto? Não, eu falei, tá, vou tirar uma foto. Mas vamos sentar aqui para ver. E aí você tem que ver o ciclo do sol, né? Porque esse é a proposta, né, da pessoa que montou a exposição. E meu esposo ficava olhando para mim, né? E eu, assim, olhava para ele, ele olhava para mim, e Cecília sentada lá, olhando. E as pessoas viam, tiravam foto, passavam. Eu falei, gente, mas as pessoas não estão... Elas não estão nem prestando atenção que tinha um som, né? Solar. E passavam. Eu falei, cara, o propósito foi totalmente inutilizado, porque a proposta da exposição era você conhecer o ciclo solar. E você não para nem 15 minutos no primeiro ciclo, que era o primeiro ambiente da exposição, para ir para o próximo, para poder tirar foto e postar, que eu falei assim, gente, ó, eu gostaria até de tirar uma foto, postar, mas eu perdi totalmente a vontade, porque vai ficar uma foto igual uma outra foto que a outra pessoa passou, não viu a exposição, mas fala assim, estive nessa exposição. Aí a Cecília é criança, né? Ela fala, mas eu quero, tira uma foto minha, tal. Eu falei, tá bom. Mas você vê que não é isso. A proposta não... A pessoa se coloca uma proposta de que, assim, eu vou na exposição, eu vi, você viu, tal. Mas, cara,
você não passou nem 20 minutos numa exposição que demora 1 hora para você percorrer. Aí eu fico pensando, né, de pessoal que está em Paris hoje nas Olimpíadas, passando pelas obras, né, do Louvre e tal. Falei, cara, impossível a pessoa querer ver alguma coisa, porque é tanta gente querendo tirar foto, e aí volta novamente aquela tema que a gente está falando, né? De que a gente só vai saber, o outro só vai saber que a gente está ali porque a gente vai postar e vai mostrar, porque do contrário, a gente não tá sendo visto, então não está acontecendo, né? Então, Você não acaba sendo um existe, ciclo né? sem fim, ciclo sem fim. Eu Isso tive ainda uma eu falando exposição. quando eu estive no Canadá. Eu sou uma pessoa que gosta de tirar foto de paisagem, assim, eu sou bem chata. Eu tiro umas fotos com conceito e tal. E a minha mãe falava, mas não vai tirar nenhuma foto tua dos lugares, nem parece que foi. Bem coisa de mãe. Não, e assim, gente, é tão estranho, porque, tipo, eu não uso, eu realmente, eu coloquei como meta para mim não usar mais essas redes sociais de autoexposição, né, como é o Instagram, Uhum. TikTok, Facebook, essas coisas assim. E eu tive agora numa exposição com minhas filhas também, aqui do Mundo Pixar, né, aqui em Fortaleza, e eu tirei algumas fotos, tirei fotos minhas e tudo. Aí eu até mandei para uma amiga minha, né, uma foto, aí ela disse assim, ó, mas por que tu tirou essas fotos? Tu nem tem mais Instagram. Ué, gente! É uma recordação para mim, mas é porque essa questão essa superexposição autoimposta, praticamente. Agora eu queria Uhum. eu queria só para finalizar minha fala ler uma passagem aqui do Settembrini, que eu acho que essa passagem ela fecha muito com essa questão de que eu estou falando, de que você tem que sempre agir, que o mundo exige que você haja, que você opine, que você pense, que você tome uma atitude, o mundo exige isso. A lentidão, a não ação, o tédio, o vazio é contraintuitivo para a gente, mas assim, não é de hoje. Porque o Settembrini, ele é aquele personagem que ele está ali justamente para nos mostrar os valores iluministas, né? A razão, o método científico, uma fé cega na ciência. Ele é esse personagem, ele se autodefine assim, né? Então, ele tem uma passagem que, para a gente ver como essa forma da gente pensar, ela é herdada de muito longe, né? Tem uma passagem que o Hans vai dizer assim: falei com ele apenas um poucos instantes e não tenho o hábito de formar uma opinião precipitada. Costumo olhar as pessoas e pensar, então és assim? Muito bem. Isso o Hans dizendo. Aí o Settembrini vai dizer isso aqui, ó. Isso é apatia. Por que não julgar? Julgue sim. É para esse fim que a natureza lhe deu 2 olhos e discernimento. Ou seja, para que você. Como assim você não vai formar uma opinião Olhar e sobre aceitar, algo? né? É porque é mais fácil. Aceitar é mais fácil. Aí eu até anotei aqui. Settembrini diz que devemos sim fazer julgamentos, e é por isso que nós temos discernimento. Mas será que precisamos julgar tudo e todos? Ter sempre uma opinião sobre algo? Mas, assim, como ele está defendendo esses valores, né, isso é herdado. Nossa conduta, né, não é uma conduta 100% nossa, né? Ela é aprendida, né? Então, assim, eu achei essa passagem muito assim emblemática, porque para mim ela reflete justamente isso. Como assim você não vai agir? Como assim você não vai opinar? Como assim você não vai julgar? É para isso que você tem a natureza lhe deu discernimento, é para você fazer isso. Mas precisamos fazer isso toda hora, o tempo todo, sabe? Porque essa é praticamente uma exigência da atualidade. Eu sinto isso. Pode ser que seja uma impressão minha, mas eu sinto isso. E quando eu li isso, eu disse, eu até botei aqui, discordo de você, Settembrini, não é apatia. Eu botei aqui no meu livro, eu brigando com Settembrini já aqui, né, de cara. Mas, assim, isso vem justamente dessa sociedade mais cientificista, né, mais
mais ligada ao pensamento científico, ao método, à racionalidade, né? A supervalorização da razão. São esses os valores defendidos aqui pelo Settembrini. Por isso que, para ele, uma pessoa que não forma uma opinião precipitada é uma pessoa apática. É uma pessoa que não está fazendo bom uso dos dotes que a natureza lhe deu. Né? Eu fiquei com essa reflexão. Settembrini ia amar o Twitter. Tem coisa que eu leio lá e fico, gente, o que custava vocês ficar quietos, sabe? É mais ou menos isso. Você não paga nada para ficar quieto. Assim, você ser aquele que sempre está falando, sempre está questionando, é chato. Mas você também ser aquele que nunca fala e nunca questiona, também é. Aí a gente volta para aquela questão, né? Buscar o equilíbrio e saber também discernir, né? Ter discernimento. Muita gente ainda... Às vezes a gente não consegue, né? Mas... E reflete sobre isso. Se a gente não consegue refletir, imagina quem não reflete. Porque aí, na verdade, o bom uso do discernimento não é ter sempre uma opinião e um julgamento. O bom uso do discernimento é justamente saber em qual momento. Né? É esse o bom uso do discernimento para mim. Não opinar sobre tudo, como o Settembrini fala por Hans, que o Hans diz, eu não costumo ter uma opinião precipitada sobre as pessoas. Aí ele diz, como não? Isso é apatia, você é apático, então. Você não forma uma opinião sobre as pessoas. Por que não julgar? A gente tem que de novo propagar Até fui procurar quem foi que falou, porque eu tinha esquecido que foi o Sartre, que a gente é condenado a ser livre, né? Às vezes não fazer nada é uma escolha, né? Sim. Não, e ele falou precipitada, né? Então, assim, ele pode fazer um julgamento, só que ele prefere ponderar antes, né? E o outro está falando realmente que ele não precisa ter, ele não precisa fazer isso, né? Então, acho que até a palavra em si, né? E foi até tem um professor do outro grupo, né, de estudos, que ele fala isso, né? Ele fala, Fernanda, eu quero ver quando você for ler esse livro na língua original, porque tem muita coisa que se perde, né? A tradução, mesmo sendo uma boa tradução, ela se perde. E às vezes a gente faz um levantamento sobre uma frase e quando você vai ver a frase nem quis dizer aquilo. Aí eu falei assim, gente, eu já estou tendo vários questionamentos com a tradução em português. Você ainda não tem essa questão. Ainda mais alemão, que é uma língua tão fácil de aprender, né? Nossa, maravilhosa. Ele falou assim, você... Que ele estava escrito, aí eu fui e falei com ele. Foi a parte que ele falou do charuto dele, que não estava mais com gosto e tal. E aí ele falou assim, mas como é que ele falou? Aí eu fui ler, né? Aí ele falou assim, acho que ele não falou isso não. Aí eu falei, então pega... Ele tem uma edição em alemão, né? Que ele está estudando. Falei, então vê o que ele falou. Ele falou, mas a entonação não foi essa. Mas como é que eu vou saber de entonação? Eu estou lendo o troço. Aí eu falei, não aí você me quebra sem me abraçar, meu filho, porque querer que eu saiba a entonação. Aí eu até tinha falado assim com ele, você podia participar da leitura. Aí ele falou assim, não, mas eu não sei, eu vou começar a falar umas coisas lá e depois você vai ficar olhando para minha cara. Eu não duvido que no alemão tenha muita coisa diferente, porque o alemão é um idioma extremamente literal, assim. Se a gente acha o alemão, o alemão pragmático, é porque a língua deles reflete também. Sim. Isso aí. Tradução sempre a gente perde, né, gente? Principalmente acho que as sutilezas, as ironias, né? Eu acho que fica um pouco, assim, prejudicada, mas é o que temos. Ai, gente, se até Michelangelo nesse momento podemos fazer. Se até Michelangelo caiu no conto de tradução errada, quem sou eu para não cair, né? Por causa disso, a estátua dele de Moisés tem chifre. Conta esse rolê aí. É que numa tradução antiga da Bíblia, tinha um termo que, na hora de descrever Moisés, a tradução dava como se ele tivesse chifres. Então, na estátua de Moisés que o Michelangelo fez, o homem tem 2 chifres na cabeça. Só que aí, trocaram a tradução e não era isso que significava. Meu Deus. Para você ver, né? Pronto, ó. Nós estamos aí
isentos. Gente, mais alguém quer comentar alguma coisa? Temos 1h30 de encontro. Eu já encerrei, eu acho, aqui minhas observações. A única coisa que eu queria comentar é sobre a questão das mesas, que são 7 mesas, né? Ali, as mesas, pelo que eu entendi, são divididas por nacionalidades, né? Sim. As mesas, algumas misturadas, porque a mesa do Hans tem, dele, do Joaquim, tem a inglesa, né? Tem os ingleses com ele, mas tem as mesas dos russos distintos e dos russos ordinários. Gente, eu fiquei, Russo não se russo mistura. distinto e russo ordinário. Eu ainda imaginei que eram os menos ricos e os mais ricos. Eu imaginei algo nesse sentido, né? Mas, assim, pelo que a gente tem a notar, elas são divididas por nacionalidades, né? Eu acho que essa simbologia mais na frente vai fazer algum sentido também. Sim. Ou talvez uma coisa tipo da Europa Ocidental e da Europa mais Oriental, porque os russos ficam separados, né? E aí tem esse atrito também. Sei lá, mas eu achei, tipo, distintos e ordinários, tão pejorativos. Sim. Né? Assim, então... Mas uma coisa que eu percebo eu espero que seja assim, eu não espero um grande acontecimento, eu nem quero que tenha um grande acontecimento. Eu gostaria de continuar lendo e continuar nesse ritmo, né? Sem, ai, meu Deus, será que isso... Não tenho nem essa vontade de que tenha um acontecimento, igual a gente lê uns outros livros, né? Os romances, né? Tem que acontecer alguma coisa. Então, esse eu estou lendo e está me passando a impressão assim, de que não vai acontecer uma grande coisa, mas pequenas coisas, pequenas ações vão continuar acontecendo ali no ritmo deles. Infelizmente, eu já li o título, né, do próximo capítulo, e aí no título a gente já sabe assim, realmente, eu acho que ele vai comprar um termômetro, né? E é isso, são esses acontecimentos que eu espero assim, que aconteçam, mas nada que vá. Eu acho que a leitura não vai levar para esse ponto, eu espero que não leve também, né? Para continuar nessa. Para fazer reflexão, a gente tem que ter. Não precisa de batalha de Waterloo também toda hora, né? Então. E nem dos esgotos de Paris, né? Ai, gente. E nem daquelas descrições detalhadas. Os leitores contemporâneos não sobreviveriam um dia no hospício que eu fui criada. Gente, vamos bater a nossa foto para eu encerrar a gravação. Na verdade, eu vou logo... Kátia, você quer falar mais alguma coisa? Acho que a Kátia não vai falar. A Fê também não voltou mais. Eu vou parar a gravação, aí a gente tira a nossa foto. Tá bom? Sim. Para a gravação.